Voltando aqui, pessoal, para a nossa quarta parte da aula de Direito Constitucional 2 sobre estado de defesa e estado de sítio. Vamos falar agora sobre o estado de sítio, né, que também se trata de um instrumento que é mobilizado para a defesa do Estado Democrático de Direito, para defender a nossa soberania, para defender as instituições democráticas, e não o contrário. Né? O estado de defesa e muito menos o estado de sítio, conforme a nossa Constituição, né, estabelece, não deve ser mobilizado, não deve ser acionado para encerrar, para destruir aquilo que nós temos de mais valoroso, que é a nossa democracia, por mais que ela esteja em processo de consolidação. Então, o estado de sítio está descrito em 3 artigos, no artigo 137, 138 e 139. Então, aqui eu trouxe o que está expressamente estabelecido, previsto na nossa Constituição. Mais uma vez, o presidente da República é o que tem legitimidade ativa para decretar o estado de sítio. Ele também deve ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, deve solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio. Então, observem que esses elementos que estão previstos no artigo 137 em seu caput são os pressupostos formais. É o caminho que deve ser percorrido para se decretar dentro da legalidade, mesmo que seja uma legalidade extraordinária, mas é o caminho para o presidente da República decretar legalmente, constitucionalmente, o estado de sítio. Então, existem 2 situações que está previstos no inciso 1º e no inciso 2º, que podem levar à decretação do estado de sítio. O primeiro inciso prevê que, para decretar o estado de sítio, antes deve ter havido o estado de defesa. Então, o estado de sítio, nesta situação, ou seja, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprove a ineficiência da medida tomada durante o estado de defesa. Então, nesta situação aqui, nós temos, no inciso 1º, a necessidade prioritária de ter sido decretado o estado de defesa, para depois ser decretado o estado de sítio. É assim que eu interpreto. E nós temos, né, a possibilidade, né, de decretar o estado de sítio em caso do Brasil estar em um contexto de guerra ou, né, ter sofrido uma ameaça armada estrangeira. Então, observem aqui que nós temos 2 incisos. Então, o inciso 1º, né, que estabelece como pré-requisito ter anteriormente ter sido decretado, né, o estado de defesa. Então, o presidente, ao solicitar a autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido e devendo o Congresso Nacional decidir, né, se aprova ou não o estado de sítio por maioria absoluta. Então, 257 deputados, 41 senadores precisam aprovar ou negar, né, se vai ou não, né, respeitar, né, a sugestão do chefe de Estado, chefe de governo. Então, aqui nós temos este pré-requisito aqui. Então, não esqueçam que o estado de sítio, ele é um estágio superior, né, de acordo com o inciso 1º, daquilo que aconteceu no estado de defesa. Então, observe, o estado de sítio, ele é uma medida extremamente excepcional. Se o estado de defesa já é excepcional,
o estado de sítio é ainda mais excepcional, né? Ele não é tão fácil, né, de ser materializado. E nós temos aqui, no caso do artigo 137, inciso 2º, né, a decretação do estado de sítio de acordo com a existência de uma guerra, se há uma declaração do estado de guerra ou se o Brasil precisar responder uma agressão armada estrangeira, né? Mais uma vez, né, o presidente precisa, né, encaminhar esta medida, né, que ele decidiu ao Congresso Nacional. Então, observem que o estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1º, ou seja, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficiência, né, do estado de defesa. Me parece que essa expressão ela pode gerar dubidades, por isso que na minha avaliação, comoção grave de repercussão nacional antes deve ser administrada por um estado de defesa para depois ser um estado de sítio, né? Tem autores que divergem, né? Então tomem cuidado com esta situação aqui, né? Com esta expressão aqui. Não poderá ser decretado, então, estado de sítio, de acordo com o que está previsto no inciso 1º, aliás, motivado por aquilo que está previsto no inciso 1º, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado, né, de cada vez por prazo superior. Então, o prazo máximo para um estado de sítio previsto no inciso 1º do artigo 137 é 30 dias. Né? Se ele foi decretado por 10 dias, ele não pode ser prorrogado mais de uma vez, e caso ele seja prorrogado mais de uma vez, ele não pode ser prorrogado ultrapassando a marca dos 30 dias. Tudo bem, pessoal? Então, em relação ao caso de guerra, estado de guerra ou ameaça por uma agressão estrangeira, ele poderá ser decretado pelo tempo que for necessário, né, pelo tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Desculpem. Então, a solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado, né, de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias e apreciar o ato. O Congresso Nacional, né, vai permanecer funcionando até o término das medidas coercitivas. Tudo bem, pessoal? Né, então é o que está no parágrafo 3º. Observem que na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderá ser tomado contra as pessoas as seguintes medidas. Então, existem limites, não há uma situação sem leis. Então, a obrigação de permanência em uma localidade determinada, ou seja, determinar que as pessoas não saiam de casa, que as pessoas não saiam das suas respectivas cidades. Isso pode ser delimitado no estado de sítio. A detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, né? Então é uma outra medida excepcional. Vejam, mais um limite. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Então, mais uma vez, existem limites para essas medidas. A suspensão, né, da liberdade de reunião, né, a busca e apreensão em domicílio, a intervenção nas empresas de serviços públicos, requisição de bens, né, ou seja, um imóvel de uma pessoa física pode ser requisitada, ou uma pessoa jurídica pode ser requisitada. É importante, né, fazer uma ressalva quanto às restrições do inciso 3º, né,
relativas à inviolabilidade da correspondência ou ao sigilo das comunicações ou à prestação de informações e à liberdade de imprensa, a difusão e pronunciamento dos parlamentares efetuados em suas casas, desde que liberadas pelas respectivas mesas. Então, para restringir, né, a difusão de pronunciamento de parlamentares, a mesa, né, das casas, né, que é definida em eleição, né, que tem uma chapa, ela precisa ser autorizada pela mesa do Congresso, né, tanto da Câmara de Deputados como pelo Senado Federal. Vejam, pessoal, que, voltando aqui, que o artigo 139 fala nessas medidas que devem ser tomadas, mas ele fala no inciso 1º. Ele não fala no inciso 2º do artigo 137. Então, há uma falha que foi ou intencional ou não intencional, né? A gente não sabe, né? Que não aborda as restrições, né? As medidas que podem ser tomadas durante o estado de guerra, né? Durante a decretação do estado de sítio, que é decretado por conta de um contexto de guerra. Aqui não está claro, né? A Constituição não esclarece esse aspecto. Por isso que esse debate é um debate muito difícil, né? Então, vocês vão ser provavelmente questionados, abordados, não no geral, né? No caso do estado de sítio, mas, sobretudo, nas situações previstas no artigo 137, inciso 1º. Dentro da nossa história recente, nós não tivemos estado de guerra. Nem durante o pós-88, né, após promulgação de 88, que é quando essas normas elas passaram a ser vigentes, e nem mesmo, né, desde a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil ele não participa de guerras, né? O Brasil não participa de guerras desde a Segunda Guerra Mundial. Então, talvez por isso, né, e a última guerra que aconteceu dentro do território nacional foi a Guerra do Paraguai. Então, não sei se foi por isso que o Constituinte não esclareceu direito como vai ser essas medidas, ou se isso foi intencional, né, para abrir lastros para qualquer medidas. Mas, na minha avaliação, as garantias e direitos fundamentais, eles ainda valem, inclusive durante a guerra, né? A Convenção de Genebra, né, ele tutela, né, as medidas que podem ser tomadas durante um conflito, né? Então, até mesmo uma guerra tem normas, né? Não é a supressão total de normas. E a sua violação, ela pode ser suscetível a julgamento no Tribunal Penal Internacional, TPI. Né? Foi por isso que algumas pessoas já foram, né, julgadas por esse tribunal. O Brasil ele é signatário desse tribunal, aliás, do Estatuto de Roma, que prevê, né, a aplicação, né, deste tribunal para os crimes que forem cometidos por chefes de Estado. Então, nós temos que levar em consideração aqui não só a nossa Constituição, mas a Convenção de Genebra. Nós temos que levar em consideração o sistema de normas do direito internacional, do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Então, mais uma vez, né, quais são os pressupostos de fundo e quais são os pressupostos de forma que tratam o estado de sítio. Então, o pressuposto de fundo estão previstos aqui nesses dispositivos, no artigo 137, inciso 1 e 2, e os pressupostos de forma, né, a formalidade, está no caput e no parágrafo único do artigo 137. Vou encerrar agora essa quarta parte da nossa aula, para nós irmos para a nossa última parte.